queridos amigos do Irmão Otino. É um prazer imenso estarmos de volta, podendo compartilhar um pouco a respeito de nossos estudos. Desde já eu agradeço o convite da casa, como sempre faço, para falar um pouco da doutrina espírita. E o tema de hoje ele é um tema que merece toda a nossa atenção e a nossa reflexão. Nós sabemos que Jesus, ele nos ensinou por meio de parábolas, né? E muitas vezes ele fez algumas colocações muito diretas e outras vezes ele usou figuras de linguagem para que nós pudéssemos então compreender as suas mensagens e que elas se tornassem atemporais. Por isso até hoje nós estamos estudando as palavras do nosso mestre para que possamos aprender um pouco mais também sobre nós e sobre as leis divinas, as leis da vida e como nós devemos então nos comportar. Esse tema, que é edificar a casa sobre a rocha, ele está contextualizado dentro de um momento em que Jesus ele nos deixou o Sermão da Montanha. Ele é a parte final do sermão. Quando Jesus então estava encerrando o seu ensinamento, ele nos colocou que seria muito importante construirmos ou edificarmos, em algumas traduções, a nossa casa sobre a rocha, né? Vale lembrar que essa questão da rocha ou a questão das chuvas e das inundações, ele já era, né, utilizado pelo profeta Isaías. Ele se encontra de uma maneira não tão clara como Jesus deixou lá no Antigo Testamento, né? De qualquer maneira, Jesus ele tinha essa habilidade de utilizar as lições que existiam na época e esses elementos para deixar as suas mensagens, né? Então, como nós podemos entender essa lição? Edificar a casa sobre a rocha. Muitos de nós não nos damos conta de que Jesus ele faz uma referência ao homem prudente ou ao homem sábio, dizendo que aquele que ouvir as palavras dele e as cumprir estaria se assemelhando ao homem prudente. Veja que aqui Jesus ele não diz que nós seríamos naquele momento os homens sábios que deteriam então a sabedoria. Eu costumo muitas vezes esclarecer que o homem sábio ou o homem prudente não é aquele que detém a sabedoria, mas é aquele que procura a sabedoria, que está em busca de conhecer e de aprender. Nós temos aqui uma referência indireta justamente ao nos conhecer ou ao conhece-te a ti mesmo, porque a sabedoria, para toda a filosofia, para a história da filosofia, ele é algo que se busca, mas não é algo que se tem, porque nós não podemos ter a posse definitiva da sabedoria, né? Para nos tornarmos um homem prudente, teríamos que ser então espíritos aí de primeira ordem ou espíritos de segunda ordem, né? E não nos é possível, ao menos para muitos de nós, essa posição atual. Entretanto, Jesus ele fala sobre isso, né? Ouvir as palavras e praticá-las para que nós então nos assemelhemos ao homem prudente. A doutrina espírita ela é repleta dessa menção ao homem sábio, ao homem de bem, aquele que se espiritualizou, aquele homem que conquistou a sua plenitude. Mas então nós deveríamos perguntar: como é que nós podemos nos tornar homens prudentes ou detentores de todas as virtudes, né? Eu gosto de fazer menção às virtudes teologais colocadas por Santo Agostinho em inúmeras de suas obras e que foram referenciadas posteriormente em toda a doutrina espírita. A Revista Espírita, por exemplo, ela nos traz alguns textos a respeito do progresso do espírito ou
da conquista dessas virtudes. E nós temos 4 virtudes que são aí mencionadas por Santo Agostinho, né? Nós temos aí a prudência, nós temos a temperança, nós temos a justiça e nós temos a coragem. Prudência, temperança, justiça e coragem. Jesus não nos recomenda que sejamos homens justos, mas para isso é muito importante que a gente aprenda ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, o que é a prudência, o que é a temperança, o que é a justiça e o que é a coragem. Entretanto, são virtudes que nós vamos aí conquistando da nossa jornada na Terra. O espírito, ele é arrastado, né? Arrastado pelos seus vícios, pelas suas paixões, pelo aquilo que a matéria acaba nos seduzindo. E a matéria, na verdade, ela é perceptível através dos nossos sentidos. Por isso, é recomendado que nós sempre passamos a exercer a contenção, conter o nosso ímpeto, para que a gente não passe uma vida inteira correndo atrás de coisas que não são importantes, que são justamente essas questões aí materiais, né? Dentro dessa colocação que é feita a respeito da conquista das virtudes, é justamente por elas que eu faço aí a referência de se construir ou edificar a nossa casa sobre a rocha, porque nós estamos falando aqui de que tipo de casa, né? A casa, ela pode ser interpretada como nós mesmos, o nosso espírito, né? Aquilo que somos e aquilo que buscamos ser. Como eu disse, é muito importante que o hábito se instale na vida das pessoas para que você então conquiste esse estado de espírito, um estado completo, como se fosse uma unidade, em que as virtudes elas estão presentes e elas acabem funcionando como justamente as qualidades que nos levam a decidir corretamente. Dentro dessas 4 virtudes que eu coloquei, nós temos aí as virtudes então do intelecto e temos as virtudes da alma, né? Veja, a razão e o sentimento, eles caminham juntos. São muito importantes que se entrelacem. Durante muito tempo se discutiu que a ciência e a fé, por exemplo, num paralelo aqui, elas não se complementavam. E nós sabemos que ciência e fé não se excluem, até porque fé ela acaba sendo uma espécie de virtude que se encontra também descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Portanto, voltando aqui a mais alguns detalhes dessa lição de Jesus, ele diz que aquele que se fortalece, aquele que constrói de maneira correta, ele não permite que as chuvas que desceram, que as inundações que chegaram, ou que os ventos que bateram em sua casa a destruam. É justamente uma referência à virtude da fortaleza. É aquele homem que, mesmo diante das circunstâncias mais imprevistas, de todas as dificuldades, como nós cansamos de falar, né? Uma doença, uma perda de um ente querido, por exemplo, né? O revés da fortuna, enfim, tudo aquilo que na verdade nos faz bem, tudo aquilo que nos permite crescer como pessoas, ao invés de nos destruir, acaba nos fortalecendo. Então, é muito interessante que nós façamos ao longo do dia esse exercício de percepção e coloquemos todas as nossas atitudes sobre o crivo dessas virtudes, né? Vamos analisar aquilo que vamos fazer. Será que isso realmente está correto? Será que eu devo seguir por esse caminho ou por outro caminho, né? Utilizando aí justamente a prudência, por exemplo, né? E também, como eu disse, contendo os ímpetos que são colocados pelas nossas paixões, né? Paixões vorazes, que nós achamos que são as realidades, mas que não são. Então Jesus faz menção justamente a isso, dizendo que
essas tempestades, vamos dizer, essas intempéries, esses flagelos que nos chegam, no sentido geral, né, não podem então nos derrubar, né? Nós nos mantemos firmes, nos mantemos conscientes da nossa condição de vida, da nossa posição no mundo como espírito e seguimos em frente, né, com fé e com confiança em Deus. Por outro lado, né, ao seguir na sua parábola, Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras e não as cumpre, assemelha-se não mais ao homem prudente, mas ao homem imprudente, ou, em algumas traduções, ao homem insensato. Insensato é aquele que não tem bom senso, é aquele que não tem sensatez, né? Bom, essa colocação contrária, né, acaba sendo para todos nós um grande alerta, porque nós podemos perceber aí nessa advertência dada pelo Cristo que se descerem as chuvas, se vierem as inundações e se os ventos baterem sobre uma casa que não foi construída sobre a rocha, ela vai ser derrubada, né? É muito simples e nós não precisamos aqui de palavras complexas para isso, mas todos nós conseguimos compreender que se nós não nos fortalecermos ao longo de nossa vida com o exercício correto dessas virtudes, dentro do aspecto que nós estamos colocando aqui, nós não suportaremos realmente as dificuldades que nos chegarão, né? Nós temos que entender que a dor, que o sofrimento são como remédios, são como ferramentas utilizadas pela vida para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente saia desse estado de infância espiritual e possamos então atingir aí a plenitude. É uma escadinha, né? O Sermão da Montanha em si, como um todo, ele segue num crescente até que ao final, dentro dessa passagem que foi aí registrada por Mateus, no capítulo 7º, né, nos diz que Jesus então falava com autoridade. Por que isso? Porque na época, os religiosos da época, os sacerdotes, né, aquelas pessoas que circundavam Jesus e, na verdade, vivenciavam um outro tipo de religião, de entendimento que foi trazido por Jesus. Tanto é que Jesus, ele usou várias vezes a expressão eu, porém, vos digo, no sentido de que, olha, existe um ensinamento, mas eu vos digo que a verdade está em outra prática, né? Em outros modos de vida, em outros modos de se conviver, né? No finalzinho, então, Mateus faz referência à questão da autoridade de Jesus, porque realmente ele, como o espírito mais evoluído no orbe terrestre, veio nos deixar essas lições por meio de suas parábolas e falava com autoridade, né? Por isso ele podia ensinar, né? Já estando naquele estado de plenitude, na sua própria condição de entendimento, mesmo estando aí sob as vestes carnais, Jesus, na condição de espírito puro, não sofria os efeitos ou as influências da matéria. Por isso, tanta lucidez ao nos ensinar essas lições, que são lições aí maravilhosas, né? Por fim, eu gostaria de dizer a todos que nós temos um grande caminho a trilhar, que nós devemos aí combater os nossos vícios, evitar os prazeres mundanos e exercitar as virtudes, que são virtudes muito importantes, que só nos levam ao crescimento, né? À plenitude espiritual. Agradeço a todos, deixo um abraço aos meus colegas que se dispuseram durante todo o ano também a participar aí com as suas contribuições. Fico muito agradecido de participar desse grupo e desejo a todos uma boa noite
e até o próximo vídeo.